Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do Congresso Brasileiro de Educação Física. Eu sou o professor Renato Bianchini e é um prazer ter você aqui com a gente, com a Sítios, a empresa especializada em capacitar você, que é personal trainer e estudante de Educação Física. E nessa aula aqui a gente vai aprender uma série de conteúdos sensacionais. A gente vai aprender aqueles 5 fatores que eu falei com vocês na aula 1 e que influenciam na capacidade do exercício hipertrofiar. Outra coisa, alguns métodos de treinamento, né, avaliações postural, avaliação de força muscular, avaliação cardiorrespiratória e até vou mostrar para vocês um modelo que a gente utiliza aqui para consultorias online de treinamento. E outros 7 tópicos que, se você ficar aqui na aula, tenho certeza que você vai curtir demais. O nosso grande objetivo com esse evento, você já sabe, é transformar você em um personal trainer referência, mesmo que você seja estudante, mesmo que você esteja começando agora e mesmo que você nem tenha alunos de personal ainda, ou você que já tem personal, né, já tem vários alunos de personal trainer, já é personal há mais de 10 anos, todos vocês são muito bem-vindos, eu tenho certeza que vão fazer um excelente proveito desse evento aqui. E o que é um personal trainer referência? Falei com vocês na aula 1 e vou reforçar. É aquele personal trainer que consegue otimizar resultados dos alunos, tem segurança máxima na prescrição de treinos, é reconhecido pelo seu trabalho, seja entre os colegas de profissão e os outros alunos, e é indicado pelos alunos dele para outros alunos, e tem prosperidade financeira na profissão, né? Seja ela qual for, o nível que você quiser de prosperidade nessa vida, né? Eu acredito que você consiga alcançar através da educação física. E o nosso cronograma de evento é esse aí que vocês estão vendo. A gente já teve a nossa primeira aula, estamos começando a nossa segunda aula agora. Vamos ter a nossa aula 3 amanhã, quarta-feira às 8 horas da manhã. Uma série de lives na quinta, sexta e sábado. Então, quinta-feira às 8 horas da noite, uma live lá no Instagram, para a gente fazer um perguntas e respostas, uma troca de ideias com vocês. A sexta-feira, meio-dia, uma live lá no Instagram também, onde a gente vai fazer uma troca de ideias, né? Perguntas e respostas. Vocês podem perguntar tudo que vocês quiserem sobre a prescrição de treinamento. Né? No sábado, às 8 horas da manhã, vamos fazer mais uma live, né? E aí perguntas e respostas e também o resultado do nosso sorteio. E no domingo a gente vai fazer a nossa aula especial, nossa aula 4, com abertura de inscrições promocionais para Sítios Play. Muitos de vocês já estavam dizendo, Renato, né, eu quero fazer parte da promoção já, deixa eu fazer minha inscrição agora. Calma, só no domingo, tá? No domingo nós vamos liberar as inscrições para vocês, promocionais, e eu tenho certeza que muitos de vocês já vão estar com a gente lá. Na semana que vem, a gente vai liberar a emissão de certificado a partir de segunda-feira. Mais informações vocês vão ver aqui no evento e também lá nos grupos de WhatsApp e e-mail. E vai ter uma live lá no YouTube, né, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Vai ter 2 palestras legais, vai ser uma palestra sobre treinamento feminino. Hoje a gente já vai ver alguns conceitos de treinamento feminino e lá na quinta-feira a gente vai a fundo. Uma palestra sobre HIIT e fora, troca de ideias que a gente vai fazer em tempo real com vocês. Vai poder comentar na hora, a gente vai poder trocar ideia. Muito maneiro esse evento aí que a gente vai poder fazer com vocês, né? E no domingo, dia 10 de agosto, todo esse material vai sair do ar, né? E quem não assistiu não vai poder assistir mais. Então não deixa para depois, já assiste agora porque vai sair do ar em breve, né? Então, né, para começar essa segunda aula aqui, eu já vou lembrar você de vir junto com a gente para fazer uma educação física melhor. Compartilhe esse evento, tem um botão aqui embaixo para você compartilhar esse evento com outras pessoas, para elas participarem aqui do nosso congresso também, né? Quanto mais gente estiver se capacitando, quanto mais pessoas participarem aqui, uma educação física, né, vai crescendo cada vez mais, né? E eu gosto sempre de brincar que se você convidar alguém para o WhatsApp, né, significa que você considera muito aquela pessoa e você quer que ela evolua junto contigo, esteja com você nessa jornada, né? E eu tive vários colegas de profissões que me jogaram para cima, que eu pude apoiar nos ombros deles para poder enxergar mais longe. E se você é uma dessas pessoas e quer promover esse coletivo para a nossa profissão, indica os seus amigos. E aí, quando chegar nessa parte da aula que ele assistir, ele vai lembrar assim, pô, fulano me indicou, né? E é por isso, é porque ele me considera, ele quer ter eu aqui no evento também. Lembrando que você pode participar da nossa promoção, nosso sorteio, em que vocês marcam um amigo seu lá na nossa publicação no Instagram. Aqui embaixo da aula tem um botão para você clicar e participar do sorteio, tá? Você vai lá ser direcionado para o Instagram, vai poder botar lá um comentário marcando uma pessoa, um amigo seu. Pode ser estudante ou profissional de educação física e vocês dois vão estar concorrendo a 3 meses de acesso a Sítios Play, né? Expliquei para vocês na aula 1, vou explicar rapidamente. A Sítios Play é a nossa plataforma de certificações. São mais de 45 certificações, né? Ou seja, vários cursos validados e com certificado para você poder utilizar na sua prática profissional. Ferramentas de avaliação física,
ferramentas de prescrição de treino, ferramentas de análise de gasto energético e 100% das suas dúvidas respondidas, tudo dentro da nossa plataforma. E que no domingo terá ali 50% de desconto. Então, se você imagina a sua vida tendo 40 certificações no seu currículo, todo esse material que vocês estão vendo na tela e mais todas as outras certificações que a gente lançar ao longo do seu período de assinatura, você vai ter acesso imediato. Então, assim, no domingo você já vai poder fazer todos esses cursos aí, se você quiser. Tem curso de lesões no ombro, tem curso de condromalácia patelar, né, exercício físico de diabetes, exercício físico para cardiopatas, para hipertensos, tem até curso de gestão financeira para personal trainer, exercício físico dor lombar, avaliação física, enfim, uma série de material aí que vocês vão ter acesso. E lembrando que vocês que já decidiram, que estão a fim de fazer e querem garantir todos os bônus, que no caso é a camisa e o manual de seleção de exercícios impresso, entregue aí na sua casa, você tem que ser um dos primeiros a se inscrever, porque isso aqui vai acabar rapidamente, tá? E para ser um dos primeiros inscritos, você tem que estar no nosso grupo VIP lá no WhatsApp, tá? Nosso grupo VIP tem um botão aqui embaixo específico para ele, para quem tiver interessado em fazer a matrícula e quer ser um dos primeiros inscritos, tá? Então, se você é esse cara decidido que vai querer pegar 50% de desconto na plataforma, vai querer garantir sua camisa e seu manual impresso, já entra nesse grupo aqui. É um grupo para todo mundo que vai receber o link adiantado e poder fazer a matrícula primeiro para garantir os bônus, tá? Então, se você quiser garantir todos os bônus, esteja nesse grupo, tá? O link está aqui embaixo. Lembrando que esse evento tem apostila também, mais para frente eu vou falar sobre a apostila. Queria agradecer demais os feedbacks que vocês deixaram nas últimas aulas, tá? Então, assim, a aula 1, eu acredito que a gente entregou um material super legal para vocês aqui. A gente surpreendeu muitos de vocês e fico muito grato de todos vocês que deram feedback positivo para a gente. Né? Na aula 1 a gente falou sobre a avaliação completa, a gente falou sobre a questão de ativação e hipertrofia, a diferença entre os dois, exercícios e como que a gente pode prevenir lesões nos exercícios, especificidades de treinamento, organização de rotina de treinos, ferramentas para o personal trainer trabalhar melhor e de maneira mais eficiente. Falamos também de consultorias online de treinamento, métodos de treino, falamos sobre mitos de emagrecimento, mitos de hipertrofia, né? Questão de carreira, investimento em carreira, falamos sobre exercício físico e grupos especiais. Então, assim, se você não assistiu ainda, assista a aula 1, porque ela está imperdível. E a gente vai começar agora embalado na aula 2, mostrando como se faz uma avaliação do aluno de forma correta. Né? Para fazer uma avaliação correta do seu aluno, você precisa de 3 pilares, que é diagnóstico, educação e controle. Né? São 3 pilares de uma avaliação física completa e eu vou explicar por quê. Renato, o que significa educação? Eu estou fazendo a avaliação do meu aluno, o que eu preciso educar? O nosso aluno tem vários conceitos, né, que ele já até tem pré-estabelecido que você precisa, né, ponderar com ele numa avaliação física, como por exemplo, coisa básica, o peso corporal é diferente da gordura corporal. Tem muita gente que acha que só porque o número da balança está subindo, significa que ele está ganhando gordura corporal, e pode não ser verdade. Né? Então a gente sabe que a gordura corporal é um dos elementos, né, que influencia no peso de um indivíduo. Outra coisa é que o percentual de gordura sempre será uma estimativa, não importa o método que você utilize. Né? A única forma perfeita de calcular percentual de gordura é você dissecando uma pessoa, né? O que não é o caso que a gente vai fazer aqui. Né? Então, assim, o percentual de gordura sempre vai ser uma estimativa para os nossos alunos, nunca vai ser uma forma exata, né? Outra coisa, né, deixar bem claro para o aluno aquela condição física inicial dele, porque às vezes ele acha que ele vai estar no mesmo nível de outras pessoas que já treinam há mais tempo. Né? Deixar claro para o seu aluno qual que é o seu plano para ele. Uma coisa que eu já percebi na minha prática profissional é que muitos profissionais perderam aluno ao longo da carreira porque não tinha isso estabelecido. Aí o aluno fica vendo outras coisas na academia rolando e ele não sabe que ele está seguindo um plano, porque o plano está tudo na cabeça do personal. Outra coisa importante são as suas expectativas como profissional. O que você espera dele, o que você acredita que ele consegue conquistar. E mostrar muito sobre a sua abordagem de treinamento, porque não tem certo e errado em alguns casos, né? Você pode ter um estilo, você às vezes foca mais em multiarticulares, ou às vezes você gosta mais de trabalhar predominantemente com isolados, né? Cada um vai ter uma técnica para objetivos e especificidades diferentes, mas é muito importante você mostrar a sua abordagem de trabalho para aquele aluno, porque isso vai te blindar daquele aluno te olhar estranho e achar que você, por exemplo, está defasado, desatualizado e por aí vai. Falando de diagnóstico, o que a gente vai fazer de diagnóstico numa avaliação física?
questões básicas, disponibilidade de treinamento, limitações que o aluno tem, nível de treinamento dele atual, aptidão para a prática de exercício, ele pode ou não praticar exercício, quais são os objetivos específicos e gerais, as restrições que ele tem hoje, física e postural, como que está a composição corporal desse aluno, ele está acima do peso, está normopeso, né? E o que o aluno tem prazer em praticar em termos de exercício físico, é mais esporte, é mais musculação, é mais aulas coletivas, enfim, tudo isso é questão de diagnóstico. Outra coisa é controle, coisa que você vai fazer ao longo do tempo, vai reavaliar para você saber se está evoluindo ou não, que no caso aqui a gente vai separar composição corporal, condicionamento aeróbio, força muscular, resistência muscular, expectativas do aluno também é algo que você tem que controlar. Às vezes ele estava com o objetivo de perder 10 quilos, só que aí a hora que ele perdeu 5, ele percebeu que ele não quer mais perder peso, ele quer ganhar massa muscular, por exemplo. Então a expectativa do aluno também tem que ser controlada. Outra coisa são lesões e restrições, às vezes ele estava com uma dor, estava com uma lesão, estava com alguma restrição, e você vai controlar se aquilo está evoluindo, se aquilo está melhorando, também é importantíssimo. Esse checklist aqui vai estar para você relembrar desses conceitos, né? Ele vai estar lá na nossa apostila, tá? Então fique tranquilo, né? Você não precisa anotar esses tópicos todos agora, vai estar na nossa apostila que a gente vai dar para vocês aqui ao longo desse evento. Quando a gente fala de avaliação da massa muscular, eu gosto muito do conceito de avaliar a força do indivíduo e isso ser o parâmetro de saber se ele está evoluindo ou não na massa muscular. Esse é um tópico polêmico, ninguém nunca tinha me ensinado isso. Eu que aprendi, né, tanto na minha prática, estudando as evidências científicas sobre o tema, de que a gente pode estabelecer, né, uma relação muito grande entre força e hipertrofia. Vamos entender como que funciona isso, né? Olha só esse estudo aqui que interessante. Pegou uma série de indivíduos, né, e colocou eles para fazer um teste de supino reto, de força, né, um teste de 1 RM no supino reto, e depois mediu a área de secção transversa do peitoral desses indivíduos, né, ou seja, qual que é o tamanho do peitoral desses indivíduos. E quando eles colocaram cada um deles ali, qual que foi o teste de 1 RM deles e também o tamanho do peitoral, eles perceberam que existe uma relação proporcional. Quanto mais força eles têm, maior é o peitoral deles. É claro, gente, existem exceções para essa regra aqui, né? Qual que seriam as exceções, por exemplo? Indivíduos que treinam muito especificamente para força muscular, ou seja, treinam o tempo inteiro com cargas muito altas e repetições baixas. Fazem ali 1, 2 repetições máximas, 3 repetições máximas. Tudo isso é um treino específico para o sistema neural em que você vai conseguir angariar mais força, né, e menos hipertrofia. Não significa que não vai hipertrofiar, né, mas significa que você vai estar focando ali no ganho de força, né. Outras exceções, né, tem toda uma questão de alavanca, que cada um vai ter uma morfologia diferente, então não é sempre proporcional. Mas o que a gente pode estabelecer para os nossos alunos é o seguinte: se você está prescrevendo para ele aquele supino reto para o seu aluno, né, e ele está fazendo ali, por exemplo, 10 a 12 repetições no supino reto com 30 quilos de cada lado, e você percebe que depois de 2 semanas ele consegue fazer com 35, significa que ele está evoluindo força. E, consequentemente, você pode dizer que ele está evoluindo em termos de massa muscular também. Por que eu falo que essa é uma das melhores formas de você avaliar a hipertrofia? Por que você fala assim, pô, Renato, mas por que a gente não vai lá, média na composição corporal? Porque você vai perceber que vai chegar a determinado momento, principalmente com os alunos intermediários e avançados, que você não vai conseguir medir especificamente, tá? Não tem como saber exatamente como que é a quantidade de massa muscular que aquele indivíduo ganhou. Às vezes vai ser 50 gramas, não vai ser verificável em uma avaliação física, né? Então, às vezes, se você fizer uma avaliação de longo prazo, de 6 meses, por exemplo, você até consegue, né? Mas às vezes você vai querer uma resposta mais rápida para poder até mesmo modificar o treinamento. Então, utiliza a força muscular como parâmetro. Em termos de avaliação cardiovascular, eu quero mostrar um teste para vocês, que é um teste muito simples e prático de se utilizar. Quando a gente falou de avaliação física ser feita em 40 minutos, né, na aula passada, muita gente questionou, pô, mas como é que você faz uma avaliação cardiovascular, né, completa, né, em uma avaliação de 40 minutos? Não tem como. Aí olha só que interessante, esse protocolo aqui que eu vou ensinar para vocês, né, que é o protocolo do Queen's College, ele tem duração de 3 minutos, é um teste cardiovascular de 3 minutos. Né, você vai baixar um metrônomo no seu celular aí. Metrônomo é um aplicativo utilizado muito por músico para saber ritmo de música, tá? Você digita metrônomo no seu celular que você vai achar algum gratuito aí. Uma vez que você baixou esse aplicativo, né, você vai estabelecer o ritmo em que o indivíduo vai subir e descer do degrau, tá? Então você vai estabelecer, por exemplo, 22 ciclos por minuto. É a velocidade que você vai estabelecer no seu metrônomo.
né, e vai botar o seu aluno para subir e descer de um degrau de aproximadamente 41,3 centímetros, tá? Então, deixa eu pegar o meu laser aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar. Ignore esse indivíduo utilizando halter, tá? Você não vai precisar usar halter. Aqui é só porque eu não consegui achar nenhum vídeo em que o indivíduo não estivesse segurando halter, subindo e descendo de um step, tá? E aí ele vai subir e descer desse step, né? E você vai estar aferindo a frequência cardíaca dele no final do teste, tá? Uma vez que finalizou o teste, você vai aferir a frequência cardíaca dele e aí ele vai ter ali, né, um cálculo a ser feito para saber qual que é o VO2 máximo estimado dele. Lembrando especificidade, se você quiser tirar um print pode, mas lembrando que na apostila você vai receber também todos esses dados aqui para você não precisar relembrar, tá? Na apostila do nosso evento aqui. A velocidade, né, para mulheres é 22 ciclos por minuto e para homens 24 ciclos por minuto, tá? Então ele vai ter que subir, né, subir e descer 24 vezes em 1 minuto, tá? E aí o cálculo também varia, tá? A equação para homens é essa daqui, não vou nem ler para vocês aqui, senão vai ficar uma loucura, mas para mulheres é essa daqui, né? São duas equações diferentes. Né, deixar isso bem claro para vocês. Aqui é um teste sendo aplicado na prática, né? Você pode colocar vários steps um em cima do outro, se for o caso, não tem problema nenhum, né? Isso daí não afeta a mensuração. O mais importante é o aluno, assim que terminar o teste, ele senta nos steps, geralmente eu considero ideal o aluno sentar nos steps, porque aí ele consegue fazer ali o metrônomo, vocês vão ver que está 96, porque é um indivíduo homem, né, 24 ciclos por minuto, então eu coloquei 96, que é vezes 4, para cada frequência, cada barulho, ele vai estar fazendo um movimento de perna, então ele vai bater certinho ali em cada um, tá? Uma vez que ele sentou, ele estava até de Apple Watch, a gente aferiu a frequência cardíaca dele, né, pelo punho, mas também viu qual que deu no Apple Watch, para ver se estava batendo, e aí jogou depois na equação, tá? Ali um outro step que já tinha praticamente, né, o teste sendo feito ali também, né, praticamente os 41 centímetros, e aí você consegue estimar. Né, uma dúvida até comum na prática profissional aí que muita gente pergunta é: Renato, e se meu aluno não consegue concluir esse teste? Porque tem muita gente que não consegue, tá? Tem muita gente que se estiver mal condicionado não vai conseguir sentar. E aí se o aluno não consegue, o que eu costumo fazer é coloca quanto tempo ele conseguiu fazer o teste e ver se ele vai conseguir evoluir esse tempo com o tempo, né? Evoluir o tempo com o tempo, ou seja, depois de um certo nível de treinamento, ele vai, em vez de fazer 1 minuto e meio, ele vai conseguir fazer 2 minutos. Depois de um nível de treinamento, ele vai fazer 2 minutos e meio, até chegar a 3 minutos e poder validar o teste de VO2 máximo. Em termos de avaliação postural, a gente poderia fazer um evento inteiro sobre isso, né? Eu até gostaria da gente fazer um evento inteiro sobre avaliação postural. Tem muita ciência por trás disso e eu vejo que a maioria das pessoas não utiliza ciência nessa parte, né? É muito achismo, é muito faz isso aqui porque tem esse músculo aqui, mas cadê as evidências científicas, né? Mas um teste que todos vocês têm que ter dominado simplesmente é o teste de agachamento. Um teste muito validado cientificamente, em que você vai observar principalmente esses parâmetros aqui, né? O teste é feito com um aluno esticando os 2 braços para cima e fazendo um agachamento, e você vai observar esses quatro fatores aqui. Se os dedos dos pés estão para fora, se os joelhos estão se movendo para dentro, fazendo um valgo dinâmico, se os braços estão caindo para frente e se o tronco está excessivamente inclinado. Né? Uma vez que você fez o teste e, por exemplo, você percebeu que os joelhos do seu aluno estão se movendo para dentro, ou seja, está fazendo valgo dinâmico. Significa que esse indivíduo está com algumas musculaturas hiperativas e você tem que fazer alongamento para essas musculaturas, ok? Como, por exemplo, adutores de quadril. Isso aqui é simples de entender, né? Vamos pensar de uma maneira bem óbvia aqui. Se o teu aluno, na hora que ele agacha, ele une os 2 joelhos, ou seja, está fazendo valgo dinâmico, significa que os adutores dele estão fortes, estão contraindo mais do que os abdutores. Então, você tem que fortalecer os abdutores para que eles consigam ter o mesmo parâmetro de força e alongar os adutores, principalmente para que você consiga menos restrição de movimento dessa região, né, mais mobilidade e principalmente para equilibrar as forças entre os dois. Tá? Então aqui tem uma lista de todos os músculos que você tem que fazer trabalho de alongamento e todos os músculos que você tem que fortalecer. Vou dar os exemplos aqui, mas né, nem precisa se preocupar com isso, que na apostila desse evento aqui vai ter todos os diagnósticos desse teste, tá? Mas, por exemplo,
né? Fez o valgo dinâmico, tem que alongar adutores de quadril, bíceps femoral, tensor da face lata, gastrocnêmio lateral, vasto lateral. Em termos de musculaturas hipoativas que você vai fortalecer, gastrocnêmio medial, isquiotibial medial, glúteo máximo, glúteo médio, vasto medial. Enfim, Renato, mas não sei alongar essas musculaturas específicas e nem fazer o trabalho de fortalecimento, né? Se você quiser ir a fundo nesse tópico aqui, a gente tem curso específico para isso lá na plataforma. Um curso só de análise de movimento, e tem curso de mobilidade, tem curso de flexibilidade, tem curso para toda essa parte de correção postural dentro da plataforma CitiusPlay, tá bom? Aqui é outro caso, os braços caindo para frente, ou seja, né, o indivíduo não está conseguindo manter o alinhamento. Os músculos hiperativos dorsais, peitoral maior e menor, e músculos hipoativos, trapézio medial inferior e romboide, por exemplo, deltoide posterior. Então, é o trabalho que você tem que fazer aqui, né? Outro caso, o tronco excessivamente inclinado. Então, perceba que o teste correto, né, a linha das pernas aqui tem que estar paralela à linha do tronco, né? E muitas vezes não está. O tronco está mais inclinado do que a linha das pernas. Isso aqui significa que gastrocnêmio, sólio e flexores de quadril têm que ser alongados, e você tem que fazer um fortalecimento de eretores da espinha tibial anterior e tibial posterior, né? Um outro caso é quando os dedos dos pés começam a se movimentar para fora ao fazer o agachamento, né? Isso significa que a gente tem que fazer um trabalho de alongamento de sólio, gastrocnêmio lateral, bíceps femoral e tensor da face lata, e a gente tem que fazer um fortalecimento de gastrocnêmio medial, posterior medial, glúteo médio e glúteo máximo. E calma, eu sei que assim tá rápido, o diagnóstico tá rápido, eu não sei como é que eu vou fazer na prática. Calma, tem duas coisas aqui para te ajudar. Primeiro, né, se você for lá para a plataforma CitiusPlay, você vai ter 3 cursos para aprender tudo isso e aprender como corrigir tudo isso, e outros testes também que vão te ajudar muito nessa parte. E fora isso, né, Renato, mas eu não vou fazer parte dessa CitiusPlay. Não estou a fim de fazer, tá tudo bem, tá? Você é bem-vindo aqui também. Mas se você não for fazer parte da CitiusPlay, aguarda então a apostila do evento, que lá vai ter os diagnósticos do teste de agachamento, tá ok? Não dominar o básico da execução de exercício. A gente falou sobre isso na última aula, que muita gente acha que a hipertrofia é só ativação, e na verdade são 5 fatores que vão influenciar. Os 5 fatores hoje eu vou detalhar um pouco mais com vocês, que é amplitude, que é a capacidade e angulação completa daquele exercício, a tensão, que é como a musculatura se mantém contraída durante o movimento, a sobrecarga, né, ou seja, a capacidade de sobrecarregar aquela musculatura com aquele exercício, a ativação, o quanto que a musculatura ativa durante aquele exercício, e também o foco na conexão, ou seja, o quanto que você consegue focar na musculatura que está sendo trabalhada. Renato, você inventou isso aí do nada? Você tirou isso da sua cabeça? Não, eu vi as evidências científicas, né, eu analisei e percebi que esses 5 fatores eles importam na hora de avaliar a hipertrofia. E foi assim que a gente chegou nesse modelo, né? Foi baseado nos estudos mais atuais e que a gente tem aí de evidência. E vou mostrar para vocês aqui esses estudos agora. Em termos de amplitude, olha só que interessante. Esse estudo aqui mostrou para a gente que indivíduos que fizeram agachamento, leg press e cadeira extensora com 90 graus de amplitude, quando comparado com indivíduos que fizeram em 50 graus de amplitude, tiveram 4 vezes mais hipertrofia, 6 vezes mais ganho de força e emagreceram 3 vezes mais também, tá? E isso mesmo com um grupo de 50 graus de amplitude utilizando 20% mais carga. Ué, Renato, como assim? Né? Usando mais carga? Né? Por que eles usaram mais carga? Porque no final das contas, você pensa assim, é muito fácil entender isso, você já frequentou uma academia, é muito fácil entender isso. Sabe aquele indivíduo que ele enche a barra de supino de peso e na hora de executar, ele faz ali um movimento curtinho e não consegue nem fazer uma amplitude média, porque ele botou tanto peso que ele não consegue executar corretamente? É exatamente por isso. Quanto menor a amplitude você está fazendo, mais carga você consegue colocar. Então, no estudo, eles falaram assim, não, você vai fazer aqui séries até a falha. Né? Se você está aqui colocando uma angulação menor, você consegue utilizar muito mais carga nos exercícios, tá? Então, assim, essa que é a grande diferença de você trabalhar com menos angulação. Você vai conseguir trabalhar com mais carga. Mas mostrou que não é efetivo, né? Vale mais a pena trabalhar com 20% menos carga, né, para questão de hipertrofia. Só que agora eu vou bugar um pouco a mente de vocês, porque esse outro estudo aqui, por exemplo, né, mostrou que quando você você trabalha na amplitude de alongamento do bíceps, né, você teve mais hipertrofia do que na amplitude, né, no estado contraído. Ou seja,
né, nem toda amplitude é igual, né? Então não é só questão de fazer a amplitude, né, completa de 180 graus, né? É uma questão de fazer a amplitude no ângulo correto. E o que a gente tem de evidência aí do ângulo correto, né? Esse mesmo efeito aqui de hipertrofia do bíceps foi visto em outro estudo também, tá? Em que eles fizeram, né, com a angulação de alongamento e tiveram mais resultado de hipertrofia do que quem fez na outra angulação, mesmo eles usando mais carga. A gente percebe que a principal angulação dos exercícios costuma ser a angulação de alongamento, aquela angulação onde a musculatura está mais alongada. Vocês lembram que na aula 1 a gente viu lá o estudo de hipertrofia dos membros inferiores e mostrou que o glúteo máximo ele era hipertrofiado, né, quando você fazia agachamento a fundo, mas que isso não foi evidenciado quando você fazia um agachamento com amplitude reduzida? É justamente por isso. Quando você faz o agachamento a fundo, o seu glúteo ele entra em alongamento e por isso que ele consegue hipertrofiar mais. Você lembra que na última aula a gente falou sobre tensão passiva, né, exercícios em que você mantém a musculatura mais alongada e isso faz com que ele aumente a sua atuação e hipertrofie mais? Então existem várias evidências que mostram que aquela angulação, aquele momento do exercício onde o músculo-alvo está sendo alongado, é a principal amplitude onde você vai ter mais resultado. O que eu falei que ia bugar a mente de vocês é esse efeito aqui, porque teve um estudo, por exemplo, que mostrou que amplitude reduzida deu mais resultado de hipertrofia do que amplitude completa. Aí você fala assim, porra, Renato, aí você tá de sacanagem, você tá pegando uns estudos aí e tá me contradizendo completamente o que você acabou de me ensinar. Só que essa que é a questão da ciência, é você conseguir combinar os estudos a seu favor. Nesse estudo aqui, por exemplo, a gente teve o caso do tríceps testa sendo feito em 45 graus de amplitude comparado com ele sendo feito em 90 graus de amplitude. E quem fez em 90 graus de amplitude teve menos hipertrofia do tríceps do que quem fez em 45. O que aconteceu nesse estudo aqui, que a amplitude parcial foi mais efetiva? É o que a gente chama de fenômeno da amplitude de alta tensão. Nesse ângulo aqui de 45 graus, do meio do movimento do tríceps testa, você concorda comigo que é a angulação de maior tensão do tríceps no movimento? Porque quando você está com os cotovelos totalmente estendidos, não tem tanta tensão no tríceps assim, e quando você está com o tríceps totalmente alongado, ou seja, né, com a posição inicial, também não tem tanta tensão no tríceps assim. Agora, os 45 graus de amplitude do meio do exercício tem muita tensão no seu tríceps. O que acontece? Essa tensão extra que estava sendo colocada e contínua, no caso desse protocolo aqui, né, de 8 semanas de treinamento, aumentou mais o estresse metabólico da região, aumentou mais o estresse metabólico muscular, e isso resultou no maior resultado de hipertrofia. Então esse estudo aqui ele não descarta os estudos da amplitude de movimento, ele só mostra o seguinte: é fundamental manter o maior nível de tensão possível nos exercícios, né, durante a execução. Então, se tiver alguma forma de você aumentar a tensão daqueles exercícios, ou seja conscientemente contraindo aquela musculatura, ou seja, selecionando exercícios em que você vai tensionar mais a musculatura no movimento, você vai ter mais resultados. Eu gosto de dar um exemplo, né, que é do caso do crucifixo. Você faz o crucifixo com halter, você tem uns ângulos ali que você não aproveita tanto, né, o exercício, se você fizer ele no halter. O que você pode fazer? Você tem duas alternativas. Você pode fazer o crucifixo no crossover, você pode fazer um voador, né, um pec deck, isso vai substituir o seu crucifixo com halter. Ou você pode utilizar o crucifixo com halter, só que fazer na amplitude de maior tensão, né, e evitar a amplitude onde você faz, né, a adução completa de ombro, e aí no final das contas você vai ter ali dois halteres, né, na frente do seu peitoral, só que com pouca tensão, tá? Então você reduz a amplitude, só que mantém tensionado o máximo possível. Outra coisa é a ativação, a gente falou isso na outra aula, vou só reforçar com vocês. Aqui é um estudo mostrando que o tríceps ativou mais do que o peitoral no supino, e quando a gente viu um estudo avaliando hipertrofia ao longo do tempo, a gente percebeu mais nível de hipertrofia, né, no peitoral do que no tríceps quando o protocolo de supino reto foi feito. Então só aquele conceito rápido, que a ativação é importante, mas a ativação não é tudo, né? Outra coisa, sobrecarga. O que significa sobrecarga? É a capacidade que você tem naquele exercício de sobrecarregar diretamente a musculatura. Aqui tem um estudo que mostra que a gente tem uma zona de trabalho até bem grande, né? Quando a gente avalia aqui,
né, de 80% de um RM até 40% de um RM, os resultados foram semelhantes entre os grupos. A partir disso, né, quando caiu para 20%, você já não teve um resultado tão efetivo de hipertrofia. Isso significa que a sobrecarga muscular ela é importante, né? Então você ter uma sobrecarga. Então, quando a gente compara, por exemplo, um glúteo 4 apoios com caneleira de 10 quilos, né, nunca vai ser a mesma sobrecarga do que um agachamento que você faz com o peso do corpo do aluno mais uma barra, né, que pesa às vezes uns 10 quilos, mais 10 quilos de cada lado, mais 30 quilos a mais do que o corpo da pessoa. Então o nível de sobrecarga é bem diferente nesse caso, e essa que é a ideia desse conceito, conseguir sobrecarregar mais a musculatura. E também a conexão com aquela musculatura, ou seja, o quanto que você consegue focar no músculo que está sendo trabalhado. A gente tem aqui esse estudo mostrando que indivíduos que não tinham experiência com treinamento, que tinha que ser um estudo feito com pessoas que já não faziam treinamento antes, porque elas não podiam ter esse sinal já pré-estabelecido de contrair a musculatura voluntariamente. E eles dividiram os indivíduos em dois grupos. Um grupo, ele apenas executou o exercício de rosca direta sem estar focado no músculo trabalhado. E o outro grupo, eles orientaram assim, ó, você vai fazer esse exercício, mas tenta focar o máximo no bíceps contraindo. Contrai mesmo a musculatura, esmaga o bíceps, né? A gente sempre brinca, né? Nessas aí os marombeiros acertaram, né? Porque você tem que esmagar mesmo o bíceps para ele hipertrofiar mais. Mas o ponto é, depois de 8 semanas treinando dessa forma, os indivíduos hipertrofiaram quase que o dobro do que os outros, simplesmente pelo fato de estarem concentrados no bíceps. Então isso completa aqui o nosso quadro de fatores, né, do ponto de vista seguinte, né, são 5 fatores que eles vão ter, né, relação no quesito hipertrofia. Se você empilhar esses fatores no exercício, vamos pegar um exemplo rápido aqui. A gente falou de amplitude de movimento, que aumentou em 4 vezes a hipertrofia. A gente falou da tensão, manter a tensão durante o exercício, hipertrofiou 2 vezes mais. A gente mostrou ali que sobrecarga também hipertrofiou 2 vezes mais. A gente mostrou que conexão com a musculatura hipertrofiou 2 vezes mais. Imagina você conseguir empilhar todos esses fatores, que não só para seleção de exercício, mas para execução. Eu sempre falo o seguinte, esse quadro que vocês estão vendo aqui agora, esse modelo, ele pode ser utilizado para você selecionar os melhores exercícios da musculação, que eu já vou mostrar como faz na prática, e serve também para você fazer o seguinte, eu vou pegar o treino que eu já tenho aqui montado para o meu aluno, mas eu vou cobrar dele esses 5 fatores em cada exercício. Vou cobrar dele a amplitude correta, vou cobrar dele que ele mantenha a musculatura tensionada durante todo o movimento, vou colocar uma sobrecarga correta, né? A ativação vai estar ativando de qualquer jeito, mas se tiver formas de ativar mais a musculatura que você quer hipertrofiar, faça isso, né? Seja uma diferença de pegada, uma diferença de regulação. E é claro, né, conexão com a musculatura, né, concentrar no músculo que está sendo trabalhado. Esses 5 fatores você pode utilizar para executar melhor os exercícios que você já faz com os seus alunos. Tá? Então, assim, tenta cobrar todos os seus alunos desses 5 fatores em cada exercício que eles estão realizando. Para selecionar exercícios na prática, até separei uma discussão que é muito polêmica, né? Que é qual que é o melhor exercício para glúteos, né? Sempre tem essa discussão, né? E aí eu separei aqui a análise desses 5 fatores para vários exercícios, só para vocês entenderem como que se faz esse exercício, né? Então vamos supor, a gente tem aqui a extensão de quadril para glúteos, né, que tem boa amplitude, tem boa ativação, só que é uma sobrecarga menor, né? Você não consegue botar tanta sobrecarga assim nos glúteos, né? Ele tem boa tensão, né? Você mantém tensionado durante todo o movimento e as alunas costumam conseguir contrair bem os glúteos voluntariamente nesse exercício. Já o agachamento, você tem boa amplitude, você não tem tanta ativação assim, você acaba tendo, né, muita distribuição dessa ativação com outras musculaturas, né, e você tem pouca conexão. Tem muita aluna que faz o agachamento e não consegue sentir bem o trabalho dos glúteos, né? Porém, tem boa sobrecarga, tem boa tensão, tem boa amplitude. A elevação de quadril, ela tem pouca amplitude de trabalho de glúteos, porém ela tem boa ativação, tem boa sobrecarga, boa tensão, e as alunas costumam relatar que conseguem contrair muito bem os glúteos nesse exercício, né? Um exercício que eu acho que gabarita bem todos esses fatores, não significa que é o melhor exercício, até porque eu ensino isso lá nos cursos, né? Não tem como estabelecer um exercício como melhor, porque no final das contas você vai fazer uma combinação de exercícios. Então, todo mundo que fica nessa briguinha de elevação de quadril, agachamento, recuo, agachamento búlgaro, tanto faz, gente. Porque isso aí, no final das contas, você vai fazer uma seleção de exercícios combinada para fazer o melhor resultado para o teu aluno. Porém, se vocês quiserem uma ideia assim, de um exercício que eu acho que gabarita bem em todos os fatores para glúteos, é o recuo no Smith. O recuo no Smith tem boa amplitude, tem boa ativação, tem boa sobrecarga, boa tensão e uma boa conexão também, principalmente se executado sem encostar o pé de trás no chão.
né? Lembrando, fiz uma análise rápida, superficial. É claro que se você quiser detalhar, se você quiser aprofundar, se especializar nessa área, tirar o seu certificado, né, de cinesiologia biomecânica de resultado, você pode fazer os cursos lá da Citius Play, né, de execução perfeita de membros inferiores e membros superiores. Lá tem toda essa ciência sendo explicada detalhadamente com muito mais tempo, né, com muito mais calma, né, e focado ali também para essa parte de resultados biomecânicos, tá? Uma coisa que eu estava doido para explicar para vocês também, que na última aula a gente comentou, é essa questão das por que a gente aprende que as mulheres ganham menos massa muscular do que os homens. Né? Tem muita gente que pensa assim, né? E de certa forma, em alguns casos, vai estar correto, só que em alguns não vai estar. Quando a gente avalia todo o cenário das mulheres na parte de treinamento de musculação e resultados, muita gente já começa assim, não tem como a mulher ter mais resultados, afinal, tem muito menos testosterona do que o homem. E se você avalia esse estudo aqui, por exemplo, obviamente, né? Se você parar para pensar um adolescente homem, né, quando atinge o auge da puberdade ali, vai ter 5 vezes mais testosterona do que a mulher vai ter na vida inteira dela. Né? Então, realmente, as mulheres não têm tanta testosterona, né? Então, isso é um fator limitante. Porém, quando você para pensar, a testosterona não é um fator determinante da hipertrofia de ninguém, nem mesmo dos homens. Olha só que interessante esse estudo aqui de 2012. Ele botou vários indivíduos para fazer um protocolo de treinamento, tá? 12 semanas de treinamento de um protocolo específico, e eles avaliaram ali o quanto que esses indivíduos conseguiram ganhar de massa muscular durante esse protocolo e também avaliaram quanto que era a testosterona deles, para tentar relacionar. Será que quem tem mais testosterona hipertrofia mais? Será que quem tem menos testosterona hipertrofia menos? E aí o que a gente tem aqui de relação? O indivíduo que mais ganhou massa muscular, ganhou quase 8 quilos, ou seja, muito responsivo ao exercício, ele tinha o mesmo nível de testosterona do que o indivíduo que quase não ganhou massa muscular. Ou seja, o nível de testosterona ele não tem uma relação direta com o ganho de massa muscular. Calma, gente, eu sei que você está falando, Renato, mas eu vejo os caras usando testosterona lá na academia e eles são super bombados, gigantescos e tal. É claro que aí a gente está falando da testosterona exógena, que nosso corpo não é capaz de produzir. Está falando de 5, 6, 7 vezes mais testosterona que o indivíduo normal. Aí passa a ser um fator determinante para o resultado. Né? Mas quando a gente está falando de indivíduos que não fazem uso de hormônios, que são naturais, eles não vão ter, né, o fator testosterona como mais preponderante, até porque não basta ter testosterona livre, você tem que ter os receptores também, né? Enfim, tudo isso aí mostra pra gente que testosterona não é o fator determinante para alguém ganhar massa muscular, nem mesmo os homens é um fator, né? Outra coisa que impede muitas mulheres de ter exercício é a falta de expectativa nelas mesmas, né? Elas chegam na academia já achando, eu não vou conseguir ganhar muita massa muscular, que mulher é muito difícil mesmo, né? Aí ela já treina de maneira incorreta, já não treina com aquela coisa de, vou treinar, vou ficar mais forte, vou evoluir, vou, né, ficar cada vez mais hipertrofiado, e acaba não tendo bons resultados, e aquilo vai criando uma realidade na cabeça dela. Realmente é muito difícil para mim, que é um ciclo vicioso. E aí a mulher não consegue evoluir na academia assim, né? Se ela mudar e quebrar todo esse ciclo, ela costuma, né, conseguir ter melhores resultados e pensar assim, não, cara, eu consigo hipertrofiar assim. O Renato me mostrou lá vários estudos mostrando que as mulheres hipertrofiam muito, né? Até em alguns casos mais do que os homens, né? Então, essa mentalidade mudando já muda completamente esse ciclo aqui de treinamento, né? Outra coisa aqui é esse estudo mostrando como que é a questão mental no treinamento e como que isso influencia no resultado. A gente tem 2 grupos nesse estudo aqui. Um grupo que fez 8 semanas de treinamento e ganhou 2,3% de força no final desse treino. Né? Um treino até bem pouco efetivo. Porém, comparou com um grupo que fez 5 semanas de placebo, achando que tinha usado testosterona, tá? Ou seja, eram pessoas que não treinaram durante esse período, mas eles acharam que estavam tomando testosterona durante 5 semanas, tá? No final das contas, eles achavam, não estava sendo administrado nenhum tipo de droga, nenhum tipo de substância neles. Depois de 5 semanas, eles ganharam 10% de força, só de achar que estavam tomando anabolizante. Ou seja, a parte mental influencia demais no resultado. Né? Então você tem que controlar o mental. Outra questão mental que a gente tem que controlar nas nossas alunas é esse receio de treinar com peso, treinar com cargas mais altas. Né? Tem muita mulher que tem esse medo de encostar no halter e no final das contas achar que vai ficar com o corpo masculinizado, achar que o corpo vai ficar desproporcional, que vai ganhar muita massa muscular em membros superiores, só pelo fato de estar, né, pegando
pesos mais pesados na academia. Só que aí entra no mesmo ciclo que eu falei para vocês, né? Tá com receio de treinar, já treina mais leve, aí não faz o treino bem adequado, numa intensidade adequada, num esforço adequado, aí acaba não tendo resultado, vai ficando desmotivado e aí que vai criando mais receio ainda de treinar e tudo mais. Então, assim, é um ciclo que vai se repetir. Outra coisa é o uso de anticoncepcionais. E veja bem, né, não saia daqui com essa informação achando que todos os anticoncepcionais são feitos iguais. Porque tem estudos já mostrando que tem anticoncepcional que não influencia em nada no ganho de massa muscular e tem anticoncepcional que até ajudou no ganho de massa muscular. Então, assim, existem vários estudos de vários compostos diferentes, não tem nem como a gente generalizar, porque cada estudo avalia um composto, um anticoncepcional diferente, né? E é sempre importante você e o seu aluno e a sua aluna, né, ir ao médico, discutir com ele qual que é o melhor anticoncepcional para os objetivos dela, né? Só que aí, o que a gente viu nesse estudo aqui? Quem usou o contraceptivo teve menos resultado de hipertrofia, tá? Nesse outro estudo aqui não teve relação, tá? Tiveram os mesmos resultados de hipertrofia quem usou e quem não usou. E já teve outro estudo também, não trouxe ele aqui hoje para vocês, é um estudo até recente, né? Mas mostrou que quem usou até teve mais resultados de hipertrofia. O resumo daqui é: esse pode ser um fator que está atrapalhando algumas mulheres, porém não é motivo para parar. É motivo para conversar com o médico e avaliar qual que é o melhor anticoncepcional para aquela ocasião, porque o médico com certeza vai saber orientar um anticoncepcional que não vai influenciar negativamente no ganho de massa muscular. Outro caso que tem que ser discutido, que muita gente não percebe, é que as mulheres têm menos massa muscular absoluta. É o que eu falei para vocês, a gente pode avaliar até em termos percentuais, né? A gente tem aqui uma mulher treinada tendo o mesmo percentual de gordura de um homem sedentário, na média, tá, gente? Então, assim, no final das contas, uma mulher que já treina, ela vai ter um percentual mais reduzido, e o homem sedentário, que ainda não reduziu o percentual de gordura dele, por exemplo, né, vai ter uma composição corporal bem parecida. Mas mesmo assim, olha só que, assim, até desleal fazer comparações absolutas, né? Porque mesmo o homem sedentário vai ter, na média, muito mais massa muscular do que uma mulher treinada, tá? Na média, é óbvio, né? Vai ter os outliers aqui, vai ter homem que tem muita pouca massa muscular e mulher que tem muita massa muscular. Só que na média a gente vai perceber que, assim, a massa muscular absoluta, né, dos homens é muito superior. Então não dá pra gente comparar 2 quilos num homem é diferente de 2 quilos numa mulher. Isso que tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Outra coisa, a mulher tem mais gordura corporal essencial, né? Quando você reduz bem a gordura corporal do homem, dá até uma sensação de que ele está com muito mais massa muscular, né? Mas para muitas mulheres, né, não vai ser bem assim, né? Você tem aqui no caso dessa mulher que ela estava pesando a mesma coisa nessas duas fotos, na foto final e na foto inicial. Só que o ponto aqui é, mesmo ela estando com um percentual de gordura bem baixo aqui, ela ainda tem ali o formato do corpo mais arredondado, porque isso é da genética feminina, né? Da fisiologia feminina ser mais arredondada, né? Enquanto o homem tem uma genética, quando está muito definido, né, de ser mais retificada, né? E isso está tudo ok, é parte da fisiologia da mulher. Só que o que acontece? Né, vai ter muitos casos, né, que aqui você pode perceber que mesmo você ganhando bastante massa muscular, aqui é quase 10 kg de massa muscular que foi ganho, você não vai ficar com aquele ganho abrupto, né? Vai ser simplesmente, né, mais definido, vai ter mais marcação, né, em certas regiões, né, pelo fato das mulheres terem uma gordura essencial maior, ou seja, a gordura que elas precisam ter para sobreviver é maior do que a dos homens. Então, é normal que o físico delas não tenham aquela aparência blocada que os homens costumam ter. Outra coisa, né, homens geralmente querem desenvolver muito mais músculo do que as mulheres, né? O cara chega na academia, ele já vê, né, aquele físico musculoso como foco dele para ele treinar. Já algumas mulheres, elas têm mais uma tendência, né, a ver o físico mais magro como um objetivo, né? A grande maioria das mulheres é isso. E muitas mulheres até abominam assim músculos e muita muscularidade, ficam com receio dessa muscularidade, igual a gente falou, né? Então, assim, o fato dela chegar na academia pensando em emagrecer e não pensando em ganhar massa já é um outro fator que pode atrapalhar os resultados dela. E outra coisa que tem muito profissional mal orientado, né? Ou seja, tem profissional que está orientando os alunos errado, né? Que assim, você não ganhou massa muscular porque você é mulher, e mulher é mais difícil mesmo, mas
Às vezes ele não tem a orientação básica para conseguir conduzir um programa de treinamento. Inclusive, quem quer se especializar nessa área tem que fazer essa certificação aqui de treinamento feminino com a gente. Mas é claro, tá a fim de aprender mais sobre treinamento feminino? A gente vai fazer uma live sobre isso também na semana que vem, pode ficar tranquilo, vai ter muita informação legal. Vou falar sobre a fisiologia da mulher e os protocolos específicos que mulheres devem seguir. Outra coisa que a gente falou na aula 1 é sobre a organização das consultorias online de treinamento, né? De você ingressar nesse mercado o quanto antes. Eu vou mostrar para vocês um pequeno mapa do que a gente considera ideal, né, para um ciclo de consultoria online de treinamento, que é você agregar valor, né, em redes sociais hoje, que você tem aí principais Instagram, TikTok e YouTube. Você gera valor para essas pessoas nessas plataformas. Elas vão passar a te ver como expert, vão ter reciprocidade por estar absorvendo o seu conteúdo lá. E, gente, pensa o seguinte, vocês às vezes ficam com receio de entrar na internet, de falar no seu Instagram, de fazer um stories informativo, porque você pensa assim, nossa, mas tem tanto profissional que é muito mais inteligente do que eu, né? E o que eu vou falar de treinamento aqui? Tem mais de 100 outros personal trainers que falam melhor do que eu, que têm mais conhecimento que eu. Mas pensa o seguinte, né, tem vários alunos aí, potenciais alunos, que não sabem tanto de treino quanto você. Se você sabe um pouco mais de treinamento que seja do que esse aluno, você já pode ajudar ele de alguma forma. E mais, cada um tem um jeito de falar. Eu tenho esse meu jeito de falar aqui e o Vitor tem outro jeito de falar diferente. Muitos de vocês gostam da minha aula e não gostam da do Vitor. Tem muitos de vocês que gostam das duas aulas. E tem gente que não gosta de nenhuma e tá tudo bem com isso. Né? Cada um vai ter um jeito diferente de lidar com as palavras e um jeito diferente de falar. Mas o ponto é, você tem uma voz, você tem um jeito de falar. E você tem que mostrar isso para o mundo, você tem que mostrar isso para as pessoas. Né? Se você tivesse a oportunidade, aí tem gente que fala, mas eu tenho poucos seguidores no Instagram. Se você tivesse a oportunidade de botar 30 pessoas numa sala e ensinar elas sobre exercício físico durante ali alguns minutos, você não faria isso? Né? Com uma tentativa de angariar um pouco de visão de expert, reciprocidade? Por que você não faz um stories? Por mais que ele tenha 30 visualizações, você ensinou alguma coisa, você fez alguma coisa positiva para alguém naquele dia e eles passaram a te ver. E com o tempo, o que vai acontecer? Se você tiver consistência nisso, né, você não precisa explodir nas redes sociais, você não precisa ter 1 milhão de visualizações nos seus vídeos. Mas a pessoa começa a te ver com frequência ali falando sobre treino, ela vai pensar em personal trainer, vai lembrar de você. Ela pensou assim, pô, alguém falou de personal, pô, conheço personal bom, ele tá sempre postando vídeo lá nas redes sociais. E você passa a ser, né, o ideal de personal daquela pessoa. Então é muito importante isso, tá? E aí você pode fazer uma abertura de vagas para projeto, eventos gratuitos, chamada direto, chamando pessoas pelo contato do seu direct e até mesmo no WhatsApp, tá? Para você poder fazer realmente esse fechamento de venda, tá? Então você vai montar um produto que seja um produto simples, às vezes é só uma consultoria que ele vai pagar no Pix mesmo e você vai vender para ele, tá? E aí você faz esse projeto, é claro, gente, isso aqui é igual eu falei, tem um curso que eu fiz passo a passo completo. Estou tentando, né, ensinar para vocês o conceito aqui, mas quem quiser se aprofundar tem que fazer o curso lá. E aí, entrou em contato contigo no WhatsApp, mandou lá as informações da consultoria, né? Faz um pagamento pelo Pix ali, por exemplo, você vai mandar uma avaliação pelo Google Forms, manda o programa de treino para ele, e depois vai fazer a reavaliação pelo Google Forms e aí ele vai te pagar a nova mensalidade, você vai montar um novo programa e vai seguindo nesse fluxo por aí, tá? Quem quer se aprofundar nessa parte, tem que fazer esses dois cursos aqui, tá? Quer começar na consultoria online, não sabe como, tá perdido, não sei nem como prescrever treino online ainda, Renato. Tranquilo. A gente tem esses dois cursos para vocês lá na plataforma, tá? E continue aí, porque agora o Vitor vai entrar com um outro material sensacional aqui na nossa segunda aula do Congresso. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Fala galera, beleza? Professor Vitor Mendonça aqui dando continuidade à nossa aula 2, tá? Uma coisa aqui que a gente falou na aula 1 lá sobre os erros muito comum que o profissional faz aí de errar na hora de utilizar os métodos de treino, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre como utilizar esses métodos de treino aí, tá? Então, basicamente, o que você precisa entender é que os métodos de treino são ferramentas do personal trainer. Você precisa conhecer aquela ferramenta, então você precisa conhecer todos os métodos de treino aqui e aí saber utilizar ali na melhor forma possível, tá? Então, você vai ter um aluno que precisa disso, esse método encaixa aqui. Não, esse aluno precisa disso, esse método
método encaixe da melhor forma aqui, tá? Então o personal precisa conhecer cada ferramenta, conhecer cada método de treino e aí a partir disso saber em que ocasião cada ferramenta fará mais sentido, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Preciso de um método que aumente o volume de treino sem perder a intensidade gastando pouco tempo. Então o método ele precisa aumentar o volume, mas não posso perder a intensidade. Drop set? Não. Drop set a gente vai perder a intensidade. Por quê? A intensidade a gente entende que como carga, tá? Então na musculação a intensidade é igual a carga. Se eu tenho ali diminuição da minha carga, eu vou ter diminuição na minha intensidade. Se eu vou utilizar um strip set, eu tenho diminuição da carga, eu vou ter ali a diminuição da intensidade. Então qual o método aqui que eu vou aumentar volume sem perder a intensidade? Rest pause. Rest pause é um excelente método para eu gastar menos tempo, aumentando o volume de treino sem perder a intensidade, tá? Como funciona o rest pause? Você vai fazer uma série ali até a falha, ou próxima falha muscular de algum exercício, vai descansar de 10 a 20 segundos, fazer uma segunda série até a falha com a mesma carga. Vai descansar de 10 a 20 segundos, fazer uma terceira série até a falha com a mesma carga aqui, tá? Então o rest pause é um formato bem legal aqui, exatamente para você utilizar com esse tipo de aluno. Esse aluno que quer aumentar o volume, você quer fazer com esse aluno, né? Aumentar o volume de treino, gastando pouco tempo aqui, sem perder intensidade, tá? Ou seja, eu tenho aqui algo que eu preciso fazer com o meu aluno e vou entender qual método vai se encaixar da melhor forma possível. Se eu quero um método que aumenta o volume de treino, mas não estou naquele momento ali preocupado em perder a intensidade, o drop set vai se encaixar muito bem, tá? Então a gente tem que entender aqui o que eu preciso com aquele aluno, avaliando ali o treino dele, qual método vai se encaixar da melhor forma possível, tá? Um outro exemplo aqui, preciso de um método que aumente muito o volume de treino gastando pouco tempo, então quero aumentar muito o meu volume de treino. Strip set vai se encaixar muito bem aqui, tá? Então o strip set, para quem não conhece, é fazer uma série até a falha, redução ali de mais ou menos 20% da carga, fazer uma segunda série até a falha sem descanso entre uma e outra, redução de mais ou menos 20% da carga, fazer uma terceira série e vai fazendo isso aqui indefinidamente, tá? Até repetir ali, realizar o exercício sem carga nenhuma. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou fazer aqui uma rosca direta, por exemplo, com 10 kg de cada lado. Fiz ali, parei, tirei 2 kg de cada lado, fiz com 8. Parei, tirei 2 kg de cada lado, fiz aqui com 6. Parei, tirei 2 kg de cada lado ali, fiz com 4. Parei, tirei mais 1 quilinho, 3. Eu vou ali baixando até o momento que eu tô fazendo só com a barra, tá? Isso daqui é o que a gente chama aqui de strip set. Esse é um método, por exemplo, que eu utilizo muito. Dificilmente eu prescrevo esse método, mas eu utilizo no dia a dia ali em casos específicos. Então, poxa, naquele dia era para eu fazer 1 hora de treino com o meu aluno e por algum motivo ele atrasou pra caramba, ele vai precisar sair mais cedo, eu vou fazer o treino em 20 minutos só. O strip set que vai ser algo que eu vou utilizar. Ao invés de fazer 3, 4 séries tradicionais de exercício, que eu vou lá e faço apenas um strip set aqui. E aí eu tento fazer o máximo de volume de treino aqui em um menor tempo aqui para o meu aluno, tá? Então esse é um formato que de fazer muito volume no menor tempo possível. O strip set funciona nesse caso aqui. Um outro formato, tá? Preciso de um método para sair do platô com o indivíduo avançado. Então eu tenho um aluno avançado e preciso de algo para tentar sair desse platô. Qual é o método que funciona muito bem? GVT, famoso aí German Volume Training, tá? Então o GVT consiste em fazer uma série com 10 repetições máximas ali até a falha, ou a próxima falha, descansar ali em média 120 segundos, fazer uma segunda série no mesmo estilo, tá? 10 repetições máximas até a falha ali. E vou repetir isso 10 vezes, tá? Então são 10 séries de um mesmo exercício até a falha ou próxima falha muscular, sempre tentando bater ali 10 repetições máximas em cada série aqui. Então são 10 de 10, tá? Isso daqui é excelente para a gente conseguir sair do platô ali com o nosso aluno, tá? O GVT funciona muito bem ali para um aluno avançado. Quarto exemplo que eu trouxe para vocês. Preciso de um método para diminuir o tempo no treino full body. Então eu estou prescrevendo um treino full body para o meu aluno ali, eu preciso diminuir o tempo do treino full body. Alternado por segmento é um formato que a gente pode utilizar com esse aluno, tá? Como funciona? Eu vou fazer ali, por exemplo, dorsais, pernas, peitoral, abdômen e braços, tá? Nunca fazendo exercício para a mesma musculatura seguidas ali. Então eu vou alternar por segmento aqui. Eu vou tentar ali trabalhar com descansos menores aqui, alternando por segmento, tá? Eu vou ter uma fadiga central grande aqui, tá? Isso é normal de acontecer. Porém, a fadiga por segmento aqui ela não vai ser tão grande assim. A gente tem estudos mostrando que a gente consegue manter a carga utilizando esse alternado por segmento, tá? E aí com isso, eu diminuindo aqui o tempo de descanso, fazendo esse alternado por segmento aqui, eu consigo trabalhar ali um treino maior com mais volume em menos tempo, um treino full body aqui com o meu aluno, tá? Então,
A gente tem aí pirâmide crescente, decrescente, SST, método slow, oclusão vascular, pirâmide completa, pirâmide truncada, strip set, pré-exaustão, pós-exaustão, pico de contração, RRA, GVT, upsets. Ou seja, eu tenho uma série de métodos de treino aqui que eu posso utilizar com meus alunos, eu tenho dezenas de ferramentas que eu posso utilizar, eu preciso conhecê-las e saber quando utilizar, tá? Então isso é muito comum, eu vejo aqui o profissional, ele conhecer algum método de treino aqui, estou sabendo aqui do drop set. Sai prescrevendo drop set para todo mundo sem saber o porquê que está prescrevendo. Então você precisa conhecer o método, mas entender quando vai encaixar o método da melhor forma possível ali para o seu aluno, beleza? Como eu falei com vocês de grupos especiais lá na nossa aula 1, tá? A gente precisa conhecer os protocolos específicos de treino para cada indivíduo. Então eu preciso entender como que eu vou prescrever um treino para um indivíduo que tem hipertensão arterial, como que eu vou prescrever um treino aqui para um indivíduo que tem diabetes, se existe ali uma recomendação para eu trabalhar com esse tipo de aluno. Então vou trazer um exemplo aqui para vocês que é com hipertenso. Detalhe, tá? 1 de cada 4 adultos hoje no Brasil é hipertenso, tá? Então 1 de cada 4 adultos hoje no Brasil é hipertenso. Então a chance de você pegar um aluno que é hipertenso é muito grande, tá? Então você saber atuar com esse aluno é muito importante, beleza? Então existe aqui uma padronização para você trabalhar com esse aluno, então uma recomendação geral para você trabalhar com esse aluno. Primeiramente, existe uma liberação pré-sessão diária, tá? Você precisa fazer uma anamnese de avaliação pré-sessão, que é o quê? Aferir a pressão arterial em repouso, posição sentada com o braço apoiado e frequência cardíaca com a técnica correta. Valores acima de 180 de pressão arterial sistólica ou valores acima ou igual de 110 de pressão diastólica impossibilitam a liberação para o treino, tá? Então isso daqui é um padrão. Se você não faz isso, se você tem um aluno hipertenso e não mede a pressão arterial dele, você já está errado. Você já está aí fugindo aqui do que é o correto e você, sinceramente, está com uma bomba relógio aí na sua mão, tá? Pode acontecer alguma coisa com esse aluno aqui, acontece um infarto aqui na sua mão e você não sabe o que fazer com esse aluno, tá? Questionar a rotina é muito importante, se ele sente algum sintoma, medicação está em dia, ingesta de alimentos, sono, preocupações, você vê se tem alguma coisa normal ali, se tiver alguma coisa normal também não vai fazer o treino, tá? Avaliar a pressão arterial novamente, caso abaixo dos valores acima e assintomático, sessão pode ser iniciada. Se estiver com aqueles valores ou acima daquilo, você não vai fazer a sessão de treino. Você vai mandar esse aluno para casa. Se ele estiver com algum sintoma nessa anamnese aqui, você não vai fazer esse treino. Você vai mandar esse aluno para casa, tá? Então, de novo, você pode estar com uma bomba relógio aqui na sua mão, aqui com um aluno que vai ter um infarto, alguma coisa assim, algo muito grave, e você vai fazer besteira, tá? A gente não quer que isso aconteça aí com o seu aluno. Além disso, existe um controle das variáveis durante a prática, tá? Durante o exercício, é prudente manter a pressão sistólica abaixo de 220 e a diastólica abaixo de 105, tá? Então, ter esse controle aqui durante a prática também é importante. Lá dentro da CITES-Play, a gente tem um curso completo mostrando para vocês como faz isso na prática, mostrando ali para o nosso aluno que está na esteira, para o nosso aluno ali que está fazendo ali uma bikezinha, mostra como vocês fazem isso na prática, beleza? É importante também fazer um registro de informações, tá? Então, pressão inicial, pré-esforço, a pressão pico durante o esforço, a pressão pós-esforço, tá? Você fazendo esse registro aqui, você vai entendendo ali que existe um padrão daquele aluno ali, tá? Então, você vê que, sei lá, por exemplo, seu aluno sempre chega ali com a pressão 120/70, esse é o padrão dele, algum dia ali 140, você falou, opa, peraí, você já vê aqui que já tem alguma coisa um pouco anormal, isso já vai te chamar a atenção aqui. Pode ser que você vai liberar ele para fazer exercício, mas vai ficar mais atento, tá? Então é muito importante esse registro de informações, principalmente se você atende aí grupos especiais, tá? Então grupos especiais, você precisa de um atendimento especial, para isso você precisa entender as recomendações gerais ali para esse tipo de grupo aí que você vai atender no seu dia a dia, beleza? Ou seja, né, cada indivíduo precisa de uma prescrição específica e ao se especializar em um nicho específico, você tem maior potencial de se tornar uma autoridade. Isso é muito importante aqui. Eu vejo muito profissional atender todo tipo de aluno, tá? E cara, muitas das vezes vale a pena você focar em um nicho específico, ser uma referência naquele assunto ali e se tornar uma autoridade. As pessoas pensarem que, poxa, tô precisando aqui de um profissional aqui que atende hipertenso. Pô, o Vitor. O Vitor aqui é o especialista nesse assunto. Isso vai te facilitar aqui você gerar uma autoridade, tá? Que é o que a gente chama aqui dos potencial dos nichos de mercado, tá? Existe um livro que chama A Cauda Longa, do Chris Anderson, que ele fala muito sobre isso, tá? A gente tem ali o que a gente chama de marketing de massa, tá? Os mercados de massa. Então, poxa, hipertrofia, emagrecimento, saúde, qualidade de vida, performance, tudo isso a gente tem muito profissional atuando e muita gente desejando isso. Porém, a gente tem uma cauda longa aqui, que é o
é o quê? Grupos especiais, lesões, pessoas que querem hipertrofia, mas que querem para bodybuilding. Pô, isso aqui é um nicho bem específico aqui. Se você atende esse nicho, que você pode virar uma autoridade só nesse nicho específico e vai focar nisso. Por exemplo, mulheres pós-menopausa que querem emagrecimento. É um nicho específico aqui, tá? A gente já tá indo para uma cauda longa aqui, tá? São mercados de nicho aqui que você vai atuar. Você ser uma autoridade nesse nicho é mais fácil do que você ser uma autoridade específica em emagrecimento, tá? Em muitos, o nicho ele vai te proteger, tá? Por quê? Se você tá no mercado nichado, a dificuldade de encontrar profissionais capacitados é maior. Então, se você é um bodybuilding e quer um profissional disso, você sabe que tem menos treinadores que vão trabalhar com esse tipo de profissional específico, tá? E aí, você consegue cobrar o valor hora-aula mais caro aqui, tá? Então, você trabalhar no mercado de nicho é uma dica interessante que eu gosto de dar aí para vocês. Ao invés de você ficar aquele profissional que atende todo tipo de aluno, você focar em um nicho específico pode ser aí um formato interessante, tá? Uma outra dica muito interessante que eu gostaria de dar para vocês aqui é se capacitar constantemente, tá? Segredos dos grandes profissionais é se capacitar constantemente. Sempre que eu vejo aí profissionais de sucesso, são pessoas que estão sempre se capacitando. Você que está aqui comigo aqui, que está nesse congresso aqui, você já é um profissional diferenciado, já está procurando conhecimento, você já está diferenciando aqui da manada, da grande maioria aí dos profissionais. De um lado você vai ramar ali com conhecimento, do outro lado colocar em prática. Conhecimento, colocar em prática, conhecimento, colocar em prática. Fazendo isso, você vai, com certeza, avançar muito na sua carreira, tá? Outra dica que eu gosto de dar aqui é fazer parte de uma comunidade. O personal trainer que faz parte de uma comunidade, ele está atento a tendências de mercado, atualizações, tem um grupo de apoio ali que pode auxiliar ele aí, tá? Então, até mesmo quem é aluno da CITESplay faz parte de comunidade, a gente tem grupos ali, o pessoal conversa, pergunta, tira dúvidas. Isso é fundamental aqui para vocês crescerem na carreira também, tá? Juntos, a gente consegue fazer uma educação física aí cada vez mais forte, tá? Gostou da nossa aula de hoje? Tenho certeza aí que vocês gostaram. Muito conteúdo também aqui na nossa aula 2. Nossa aula 2 aqui a gente avançou bastante também em conteúdo. E lembrando, tá? Passar aquele cronograma rápido para vocês aqui. Já liberamos a aula 1 e 2. A aula 3 vai ao ar aí na quarta-feira, tá? Às 8 horas da manhã. Quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no nosso Instagram, a gente vai ter uma aula, um encontro ao vivo aí de perguntas e respostas. Sexta-feira, às 12 horas, também no Instagram, também teremos aí um encontro ao vivo no dia 1º de agosto. E no sábado, dia 2 de agosto, teremos um encontro ao vivo aí. E nele a gente vai realizar o nosso sorteio, tá? Às 8 horas da manhã. Então, sabadão vai ser de cedinho ali às 8 horas da manhã, tá? Dia 3 às 8 horas da manhã a gente libera a nossa aula 4 aí, que vai ser no nosso site, aqui junto com vocês, tá? E junto disso, promoção da CITESplay. Para você que está interessado na CITESplay, dia 3 de agosto é o dia aí para você se inscrever, tá? Lembrando, dia 4 de agosto tem emissão do nosso certificado a partir das 8 horas da manhã. Certificado desse congresso aqui. Certificado aí de 10 horas e R$20 de taxa ali para vocês, tá? Dia 7 de agosto, na quinta-feira, vai ser bem legal. A gente vai ter uma live aí, tá? Uma aula ao vivo aí, 2 palestras, treinamento feminino e HIIT. A gente vai falar de treinamento feminino e HIIT aqui nessa aula. E no dia 10 de agosto é o último dia para você assistir todas as aulas aqui do nosso congresso, tá? Então, lembrando, participa do nosso sorteio lá, tá? Entra lá no nosso Instagram, participa lá, é só você clicar no botão aí, participar do sorteio, para você participar lá com a gente, e você, o sorteado, vai ganhar 3 meses de acesso, você e o outro profissional que você marcou ali, tá? Então, só participar do nosso sorteio para você ter acesso imediato aí a mais de 45 certificações, o ganhador do sorteio vai ter, além de ferramentas de avaliação física, ferramentas de prescrição de treinos, ferramentas de análise de gasto energético, 100% das suas dúvidas respondidas lá dentro da plataforma. Se você não for um dos ganhadores, tem a chance de se matricular lá na plataforma com 50% de desconto no dia 3 de agosto. Tá? Então, dia 3 de agosto, vamos abrir inscrições com 50% de desconto aí para você, tá? Para você ter acesso a tudo isso daqui, tá? Tudo isso você tem acesso imediato assim que você se inscrever lá dentro da nossa plataforma, tá? Então, lembrando, se você quer se inscrever com 50% de desconto e, além disso, garantir manual de seleção de exercício impresso e camisa oficial da CITES, é só clicar aqui abaixo em entrar para o grupo VIP da promoção no WhatsApp ali, tá? Por quê? Quem estiver no grupo VIP vai poder se inscrever 1 hora mais cedo, tá? E só os primeiros inscritos vão ganhar a camisa e o manual que eu falei com vocês ali. Então, se você estiver no grupo VIP, você tem mais chance de ser um dos primeiros inscritos. Então, clica nesse botão aí abaixo, entrar para o grupo VIP da promoção do WhatsApp, que eu tenho certeza aí que você vai ser um dos primeiros inscritos e vai ganhar também a camisa e o manual de exercícios, tá? Então, vejo vocês na nossa aula 3 do congresso, que eu tenho certeza que você vai gostar.